irmãos, a palavra que será ministrada. Podemos aqui já te adorar, podemos aqui orar ao Senhor, celebrar ao Senhor com cânticos, com orações, com nossa gratidão, nossa generosidade através do dízimo e da oferta. Agora, Senhor, é o momento da Tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, não despeça, em nome de Jesus, os Teus filhos, as Tuas ovelhas de mãos vazias, que saiamos daqui alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu quero nessa noite ministrar sobre o tema, levante-se e recomece, levante-se e recomece. Depois, se possível, amados, projete aqui para mim uma imagem. Eu quero dizer a você, aqui Jesus está contando uma parábola, que no capítulo de número 15, ao início do capítulo, ele começa a explicar algo. Nos versos 1 e 2, o texto diz que Jesus estava recebendo pecadores na sua casa. Você já recebeu um pecador na sua casa? Não? Se não, eu estou disposto, faz uma feijoada, um churrasco que eu vou lá, sem problema nenhum. Jesus estava recebendo pecadores na sua casa, publicanos na sua casa. Então os escribas e fariseus olham para aquela atitude e se indignam. Os líderes religiosos, escribas, mestres da lei, olham para Jesus recebendo homens que tinham uma má fama, homens que tinham, por exemplo, os publicanos, cobradores de impostos. Jesus sentava à mesa com pessoas que não eram dos mais bem vistos na sociedade, não tinham os melhores cargos, não eram políticos, não eram líderes religiosos, não eram pessoas talvez de boa fama, mas Jesus se reunia, sentava com eles, conversava com eles, e Jesus então transformava a vida desses. Mas quando os escribas e fariseus percebem esse relacionamento de Jesus, eles então começam a murmurar, começam então a falar mal, levantar falso testemunho, dizendo: é esse que vocês têm como mestre? É esse que vocês têm como líder? Alguém que recebe pecadores, alguém que vive neste convívio, nesse meio social. E então Jesus traz uma parábola, que na verdade nós imaginamos aqui ser 3 parábolas, mas eu vou aqui, não quero dificultar para você. Imagine 3 parábolas, que aqui no início do capítulo 15, o texto fala sobre a parábola da ovelha perdida. Quem conhece essa palavra? A parábola da ovelha perdida, aquela que havia 100 ovelhas e uma se perde, e Jesus abandona as 99 e vai então cuidar e resgatar aquela que estava perdida. O texto fala sobre uma ovelha que saiu de perto do rebanho, que saiu de perto do seu pastor e se perdeu. Na próxima parábola, logo em seguida, fala sobre a parábola da dracma perdida, sobre um determinado valor, uma determinada moeda que havia sido perdida dentro de casa. Então, quando essa dracma é encontrada, esta pessoa então celebra e faz uma festa. Então preste atenção, primeiro, uma ovelha se perde fora, longe do rebanho, distante do pastor. O pastor deixa as 99 ovelhas e vai resgatar aquela que estava perdida. Logo em seguida, é perdida uma dracma, agora dentro de casa, e essa pessoa acha essa dracma, chama os vizinhos, os convidados e celebra, porque achou a dracma perdida. E logo após isso vem a parábola do filho pródigo, aonde conta a história de 3 personagens principais: o pai, o filho mais velho e o filho mais novo. O pai simboliza Deus, e os filhos simbolizamos eu e você. Hoje pela manhã eu ministrei sobre a vida do filho mais velho. Normalmente nós falamos muito sobre a vida deste filho que nós vamos falar agora, que é o filho mais novo. O filho que está na presença do pai, e em um determinado dia ele chega diante do pai e fala: pai, me dá a parte da herança que me pertence. Pai, me dá a parte da herança que eu tenho por direito. Se você tem um pai, e se o seu pai tem bens, você provavelmente vai receber uma herança. Mas isso normalmente acontece após a sua morte. O texto diz que esse filho chega no pai, perde a sua herança, o pai entrega a herança,
E todos conhecem a história. Ele sai para longe do pai, gasta todos os seus recursos. O texto diz, perdoe as crianças, que ele gasta os seus recursos com meretrizes. Ele gasta os seus recursos, a herança do pai, os bens que o pai trabalhou a vida toda para construir. O filho sai e gasta de forma dissoluta. Ele gasta fazendo os seus prazeres, as suas vontades. Logo após ele sair, ele perde tudo aquilo que o pai demorou uma vida inteira para construir. Então é sobre este filho que nós vamos falar nesta manhã, sobre a vida do filho pródigo. E quem sabe algumas coisas que nós vamos falar são algumas características que você está enfrentando, coisas que você está vivendo, e que Deus possa falar com você nessa noite, em nome de Jesus, amém? O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: não se afaste do pai, não se afaste do pai. Eu quero lembrar que nesta mensagem nós temos 3 personagens principais, que são o pai, o filho mais velho e o filho mais novo. Quem é o pai? Quem é o pai? Então eu quero dizer a você, não se afaste de Deus. O texto diz que o filho mais novo pede a herança do pai, e logo após ele receber a herança, ele vai para longe do pai. Primeiro, queridos, nós já sabemos, aqui no Brasil também é cultura, assim como era uma cultura judaica na época, pedir a herança de alguém vivo. Amados, eu não tenho nada para dar, mas se minha filha pede a minha herança hoje, para viver longe de mim, não me deixaria feliz, não te deixaria feliz. Imagina Wagner, imagina Kleber, imagina Tiago, imagina o Wellington, você com o seu filho, imagina Gilvan, você toma cuidado, tua filha o Gilvan é pai da pastora Bianca, e imagina o Gilvan, pastora Bianca chegar e falar assim: pai, eu quero a parte da herança que me pertence. Você vai falar o quê para você? Ô Santa, você casou, mas quem te sustenta agora é o teu marido, e depois que eu morrer nós conversa. A herança vem depois que você morre. Mas é interessante, e eu vou falar sobre isso, sobre esse pai que nos constrange, porque sempre eu tive uma reflexão sobre esse pai. Porque quando eu vejo alguém fazer algo que eu não creio que vai dar certo, normalmente a gente fica preocupado. Se eu vejo a minha filha querer fazer algo, ir para algum lugar, que eu sei que o caminho é errado, nós não queremos deixá-los ir e cair naquele erro, não é verdade? Mas é interessante que o texto diz que o pai entrega a parte da herança a este filho. Lembrando, na cultura judaica, pedir a herança antes da morte era uma ofensa gravíssima, mas o texto diz que o pai então entrega. E amados, eu não sei o que foi que atraiu este jovem, mas o texto diz que ele recebe a herança e sai, e vai para longe do pai, vai para distante da presença de Deus. Este jovem foi atraído por coisas que ao lado do pai ele não poderia fazer. Este jovem foi atraído por coisas que talvez ao lado do pai ele não sentiria paz. Ele teria alguém dizendo: filho, você está errado, filho, não faça isso. Então ele toma uma decisão: aqui eu não consigo fazer o que eu quero fazer, eu vou precisar me esconder, eu vou precisar me afastar, eu vou precisar ir embora. Amados, e alguém pedir a herança para o pai antes de o pai morrer, é como dizer: eu quero a sua bênção, eu quero a sua herança, eu quero o que você tem para me dar, mas eu não quero a sua presença. Eu acho que não tem nada pior para um pai, para um filho dizer assim: olha, me dá o que você tem, mas eu não quero ficar perto de você, eu estou indo para longe. Eu disse hoje pela manhã que existe, a lei criou o ex-marido e a ex-esposa, mas existe ex-filho, existe ex-pai. Pai nunca deixa de ser pai, e filho nunca deixa de ser filho. Por mais trabalhoso que seja o filho, por mais difícil que seja, por mais que seja o temperamento ou a vida que ele escolheu, queridos, filho a gente só ama. É como neto, né? Eu não tenho neto, eu tenho um amigo que teve neto agora há pouco tempo. Eu falei: pastor, como é que está? Ele falou: cara, a gente só ama, a gente só ama, a gente só ama. Filho a gente ama, mas nenhum pai espera receber algo assim de um filho. Eu quero dizer algo a você: este filho escolheu se afastar da presença do seu pai, mas preste atenção, toda vez que alguém se afasta de Deus, se afasta acreditando que encontrará liberdade.
Se afasta acreditando que poderá satisfazer os seus prazeres, fazer aquilo que deseja para a sua vida, todas as suas vontades, mas preste atenção em algo. Você que é jovem, nós temos muitos jovens aqui. Toda vez que você se afasta de Deus, acreditando que encontrará liberdade, na verdade o que nós recebemos é uma vida de escravidão. Quando vemos, somos amarrados por situações que nos prendem. O texto diz que logo após sair da presença do Pai, este jovem desperdiçou tudo que ele tinha. Alguns estudos dizem sobre a importância do casamento. Quando você se casa, talvez você está sozinho e você desperdiça a sua vida, desperdiça os seus recursos e desperdiça o seu tempo. A partir do momento que você encontra uma pessoa que é de Deus para a sua vida, que é uma pessoa, amém, uma pessoa que Deus preparou para você, um Boaz, amém? Esses dias atrás nós falamos sobre o Boaz. Quando Deus prepara um Boaz, quem sabe, quando Deus prepara uma mulher de Deus para você, você então começa a viver a bênção de Deus, a multiplicação que Deus tem a dar sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre uma mulher frutífera. Mas quando se afasta de Deus, então logo essa pessoa começa a perder. Começa uma conta de subtração, começa uma conta de divisão. Preste atenção, o texto diz que esse jovem perde tudo. Ele perde dinheiro, perde dignidade, perde identidade, perde alegria e perde a paz. Leia comigo, por favor, o verso de número 14, que diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Por favor, amados, eu quero falar com você, como pastor local desta igreja. Nós temos que entender que nós temos um adversário, Satanás, que além das coisas físicas que acontecem, ele também se levanta contra a sua vida. E nós temos também um Deus zeloso que cuida de nós. O texto diz que após ele receber a herança e sair da presença de Deus, aqui não fala se foi Deus, aqui não fala se foi o diabo, aqui não fala de onde foi, eu só sei que Deus permitiu. Veio uma fome sobre a terra, e esse homem gastou e perdeu tudo que tinha, de forma que ele não tinha mais nem comida para comer. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a alegria, ele perdeu a paz. O texto diz que ele desejou comer da bolota que os porcos comiam. E todos sabem que o judeu não come porco, não come carne de porco. Para eles isso é algo gravíssimo. E eu queria refletir com você. Quando estamos distantes da presença de Deus, o que nós somos capazes de fazer? A presença de Deus nos atrai. Eu não tenho dúvida que é a palavra de domingo, a palavra de terça-feira, a palavra de quinta, a meditação que você tem no seu devocional durante a semana, é que faz você ter a vida que você tem, é que faz você ser um homem bem-sucedido, é que faz você ser uma boa mulher, uma boa esposa, um bom pai, um bom cristão, um homem, uma mulher de Deus. Mas quando nós nos afastamos de Deus, nós caímos em destruição. Então eu quero dizer a você, jovem, tome cuidado com as ofertas que você está recebendo. Homem, mulher, marido, esposa. Eu não sei o que atraiu este rapaz, mas o texto diz que então ele saiu da presença do Pai. E após ele sair, ele começou a desperdiçar tudo aquilo que o Pai conquistou durante toda uma vida. Agora olhe comigo o segundo ponto. Por favor, diminui um pouquinho para mim o ar. Olha para mim o segundo ponto, por favor, que diz assim: caindo em si. Repita assim comigo, olha aqui para mim, olha. Caindo em si. Agora fala para a pessoa do teu lado, amorosamente, vira com carinho para ele, para ela, amorosamente, fala assim, ó, será que nós precisamos cair em si? Amorosamente, por favor. Sei que vocês amam que eu fico falando, vire para o lado, mas preste atenção no que está acontecendo aqui. Você já tentou convencer alguém de alguma coisa e você percebeu que não deu certo? Já tentou convencer o teu filho de uma coisa e você parece que vai socar a goela abaixo? Já tentou falar para o marido, vamos fazer assim? Já tentou falar para o patrão, olha, desse jeito é melhor? Talvez você vê alguém caminhando para uma determinada situação e você percebe, não vai dar bom, não é de Deus, não vai dar certo.
E aí você tenta orientar, orar. Você vê uma pessoa indo para algo errado, e é por isso que me choca o pai deixar o filho ir embora, porque ele sabia que o filho ia fazer algo errado, mas ele deixa. Agora preste atenção, o que fazer para alguém cair em si? Pastor, eu tenho a dica, pastor, lá em casa, olha, de vez em quando eu solto uns gritos, de vez em quando eu chamo para conversar, e falo mesmo, e de vez em quando... Mas eu queria refletir com você, até onde nós conseguimos convencer alguém? Eu estou acompanhando um rapaz, filho de alguém querido, que está perdido nas drogas, uma substância que ele já usou por tanto tempo, que agora também já dá ele abstinência. Quando ele fica sem, ele tem reações graves com a droga, com o cigarro, e ele desperdiçou relacionamento, desperdiçou carro, desperdiçou casa, desperdiçou bens dos pais. E aí o pai o internou em uma clínica e não deu certo. Ele saiu e foi para outra clínica e não deu certo. Saiu e foi para outra clínica, se eu não me engano está na terceira ou na quarta, e não dá certo. E o pai fala: o que eu faço? Muitas vezes a família pergunta: o que eu vou fazer? Eu abandono? Mas eu lembro a você que filho nunca deixa de ser filho. Se você tem um filho que está na presença do pai, que você tem orgulho, que está fazendo boas coisas, que é um bom homem, uma boa mulher, quem sabe um homem honesto, uma mulher honesta, está trabalhando, está estudando, eu quero dizer a você, seja grato pela vida dessa pessoa, amém? E eu não vou dizer que não deve ser grato pela vida desse jovem, mas eu quero dizer o que fazer para que essa pessoa caia em si. Poucos dias atrás eu fui procurado por alguém dizendo: o que fazer, pastor? O que eu faço? Me dá a resposta. Muitas vezes pessoas chegam ao pastor esperando uma resposta, esperando uma palavra de Deus que traga solução para esse problema. O que fazer quando você está perdendo alguém, mas a pessoa não cai a ficha? Quem é do tempo do orelhão? Quem é do tempo do orelhão? Que você colocava a ficha aí, né? Caia a ficha, aí você fazia a ligação. Acabou a ficha, acabou a ligação. Alguns não são dessa época. O texto diz que caindo em si, caiu a ficha. A minha oração é que, se você está enfrentando situações na sua casa, na sua família, a minha oração é que essa pessoa caia em si. Quem sabe é o seu filho, quem sabe é o seu cônjuge, um amigo. Você talvez pergunta para mim: pastor, e aí o que é necessário fazer? Queridos, a minha dica, a minha oração é dizer: coloque os seus joelhos no chão, esteja presente, ame a todo tempo, esteja a todo tempo de braços abertos, mas é só o Senhor quem traz convencimento ao coração. É só o Senhor quem pode fazer com que esse homem ou essa mulher possa cair em si e ver o estado em que essa pessoa está. O texto diz que este jovem estava na presença do pai, tinha de tudo, tinha fartura, tinha o pai, tinha paz, tinha alegria, tinha comida, tinha tudo, mas ele diz: eu quero a minha parte, eu quero sair da tua presença. Ele gasta tudo, perde tudo, havendo fome na terra, não tendo o que comer. O texto diz que ele deseja comer da comida dos porcos. O que o porco come? Vamos aqui conjecturar: lavagem. Vamos ver lá na época, ele desejava comer das alfarrobas dos porcos, uma comida ali dos porcos. Chegou um nível em que ele chegou ao fundo do poço, e no fundo do poço caiu a ficha. No fundo do poço ele diz: eu estou aqui padecendo fome, necessidade, vergonha, então eu preciso voltar para o meu pai. A minha oração é que pessoas aqui não precisem viver o que esse jovem viveu. Esse jovem precisou perder tudo para então cair em si. A minha oração é que o Espírito Santo trabalhe sobre a sua vida, sobre a sua família nessa noite, porque eu creio que Deus não traz uma palavra à toa para nós. A minha oração é que o Espírito Santo trabalhe em corações nessa noite, para que pessoas olhem para si, olhem para a vida que tem, para aquilo que Deus lhe deu, e possa dizer: Senhor, por que eu estou olhando lá para fora? Senhor, por que eu estou querendo sair daqui?
por que é que eu estou querendo gastar a minha vida com algumas coisas, se eu tenho na minha casa pão com fartura? A minha oração é que talvez pessoas que estejam saindo a ponto de, quem sabe, fazer coisas amanhã, a minha oração é que pessoas que estejam já desperdiçando algumas coisas que Deus colocou nas suas mãos, ou quem sabe, amado, você que chegou ao fundo do poço, quem sabe você que chegou ao fundo do poço, porque esse jovem, há uns 2 anos atrás, ele veio tomar uma decisão e eu falei: você está errado, não faça isso, porque você sabe que não vai dar certo, você não está pronto para isso, você está com problema, você não foi curado, e você não pode sair e viver sozinho neste momento. Mas a proposta era boa, o dinheiro era bom, o status era bom, o reconhecimento era bom, então ele foi, e a coisa se agravou, e agora tem familiares, por exemplo, dizendo: será que ainda há esperança para ele? Então a minha oração é que nessa noite o Espírito Santo trabalhe em corações, para que você entenda aquilo que o Senhor lhe deu e aquilo que você talvez está desperdiçando. A restauração acontece quando reconhecemos o nosso estado, o estado em que você está, quem você é. Pastor, eu sei quem eu sou, pastor, e eu não posso fazer algumas coisas, eu não posso estar perto de algumas coisas, eu não posso ir para alguns lugares, eu não posso, porque para mim isso é um problema. Alguns lugares, queridos, não são para todo mundo, alguns ambientes não são para todo mundo, alguns empregos não são para todo mundo. Eu compartilhei lá no retiro, um irmão que tinha um problema numa determinada área, recebeu uma proposta para ser caminhoneiro. Ele falou: eu não posso ser caminhoneiro, para mim não dá, eu não posso ficar longe da igreja, da palavra, do culto, da minha esposa, da minha família, eu não posso. Pastor, não pode existir caminhoneiro no mundo. Não, não posso dizer isso, mas para algumas pessoas isso é problema. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem sabe ele deveria ter olhado e falado: eu não posso sair da presença do meu pai. Terceiro ponto, o arrependimento verdadeiro produz atitude. Arrependimento verdadeiro produz atitude. Olha comigo, por favor, o verso de número 18, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amados, eu quero dizer a você, não importa como você chega nessa noite, não importa qual o estado que você está, não importa o estado em que um familiar seu está, eu quero dizer a você, é possível em nome de Jesus, mas que nessa noite pessoas possam cair em si e se levantar. Levante-se hoje para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não importa o que você passou, não importa o que aconteceu na sua história, não importa o que você foi capaz de fazer. Pastor, você não sabe o meu passado, você não sabe o que eu fui capaz de fazer, você não sabe o que eu já desperdicei na minha vida. Eu quero dizer a você, não importa. Levante-se hoje em nome de Jesus. Não aceite a derrota sobre a sua vida, não aceite a derrota sobre a sua casa, não aceite a derrota sobre a sua família. Levante-se hoje, porque Deus traz uma palavra para nós nessa noite. Hoje é uma noite de cair em si, hoje é uma noite de se levantar, hoje é uma noite de novos começos, hoje é uma noite de novas histórias em nome de Jesus. Mas há uma parte que é só você que pode fazer por você: não ficar prostrado, murmurando, reclamando, se lamentando daquilo que você perdeu, porque é isso que o diabo espera da sua vida. Preste atenção, ele diz: olha, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E direi ao meu pai: Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz isso. Eu quero dizer a você, você não precisa esconder de Deus, você não precisa ter vergonha, porque Deus já nos conhece. Deus conhece o filho antes que ele saia. Antes que a palavra saia da minha boca, Ele já conhecia. Antes das ações que nós fazemos, o Senhor conhece. Então Ele diz assim: olha, eu irei falar com meu pai, e direi a Ele: pai, perdão, eu pequei. Pequei contra o céu e diante de ti. Mas olha o que Ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero dizer isso a você, isso é uma mentira do diabo para a tua vida.
É isso que Ele faz conosco. Quando Adão e Eva pecam, o que acontece? O que eles fazem? Eles se escondem. E o texto diz que eles se tapam as suas partes íntimas, porque eles descobriram que estavam nus. Mas quando eles veem, quando Deus os vê na viração do dia, e diz: por que vocês estão se escondendo? Ele diz: mas é porque eu estou nu. E Jesus diz: mas eu te conheço, fui eu que te fiz. Quem disse para vocês que vocês estão nus? Eu quero dizer a você, você é um filho de Deus, Deus te conhece, Ele é o teu Senhor e o teu Criador, amém, amados? Ele conhece a palavra antes de sair da tua boca, Ele conhece a tua ação, a tua intenção, o teu coração e a tua capacidade, a tua limitação, o teu pecado, a tua história. Antes dele te formar no ventre da tua mãe, antes do teu pai e tua mãe te planejar, ou não te planejar, Deus já te planejou e te chamou. Ele já sabia disso, Ele já contava com isso. Mas Ele então espera esse filho. Eu quero dizer a você, não deixe o inimigo te escravizar com o pensamento de que é um ponto final na tua vida, é um ponto final no teu casamento, é um ponto final na tua história. Pastor, eu errei demais, pastor. Fiz coisas graves demais. Para quem? Para mim, para a igreja, para a sociedade, mas para Deus não. Eu quero dizer a você, há situações em nossa vida que necessitam de urgência. Há situações na sua vida que necessitam de urgência, e uma delas é esta palavra nessa noite. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: levante-se, em nome de Jesus, recomece, comece algo novo. Deus te chama para um novo tempo. Então essa palavra é para hoje, não espere. Último ponto, quarto ponto, para nós encerrarmos. Eu quero dizer a você, o Pai lhe espera sem acusações. Eu quero chamar o louvor, por favor. O Pai lhe espera sem acusações. Quando este jovem diz que estaria voltando para o pai, o pensamento que ele tem, olha isso. Ele diz: olha, eu voltarei para o meu pai e far-me-ei um dos seus trabalhadores. Direi a ele: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele diz como se: pai, me faz como um dos seus trabalhadores, para mim já é suficiente. Ser um servo seu é suficiente, mas nós acabamos de louvar aqui hoje, dizendo que já não somos mais servos, não somos mais escravos, mas o Senhor tem nos chamado de amigo. Eu quero dizer a você, o pecado te envergonha, te humilha e te aprisiona. O filho esperava repreensão, mas o pai ofereceu amor, graça e perdão. Eu quero dizer a você, talvez situações na sua vida que te acusam, que trazem um sentimento de inferioridade, de incapacidade. Deus tem promessas para a sua vida. Você crê nisso, queridos? Amém? Vamos falar agora, acabando aqui, sobre os recados. Há promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas o inimigo tenta roubar isso do seu coração. Talvez a sua história, talvez os lugares que você passou. Eu não sei se você é o crente mais velho, que nós ministramos hoje pela manhã, aquele que esteve sempre na presença do Pai. Ou se você é esse mais novo, que saiu, fez algumas coisas. Mas o Senhor te chama de volta nessa noite, em nome de Jesus. O pecado envergonha, humilha e aprisiona. Mas o amor de um pai para um filho que espera repreensão, recebeu amor, graça e perdão. Fique de pé, por favor, você que pode. Quero dizer algo a você. Há pessoas aqui com um sentimento, um senso de inferioridade, de incapacidade. Pessoas com promessas de Deus para a sua vida, mas talvez por causa da história dos pais, a história dos avós, a história dos familiares, pessoas acham que não vão dar certo. Pastor, eu nunca vou conseguir construir uma família, nunca vou conseguir ser feliz.
nunca vou conseguir ter paz. Não vou conseguir voltar a ter aquilo que um dia eu vivi, quem sabe? Você viveu algumas coisas e parece que agora está tudo tão distante daquilo que você já viveu. Quero dizer a você, se você considera ter alguma culpa nisso, Jesus já te perdoou, amém? Jesus já te perdoou. Pastor, eu falhei. Poderia ter amado mais, poderia ter sido mais obediente, poderia ter feito diferente. Quero dizer a você, Cristo já te perdoou. E você? Você consegue se perdoar? Você consegue seguir em frente? Você consegue recomeçar? Quero dizer a você que você não é um escravo, você é um filho. Deus te chama nessa noite sem nenhuma acusação. O texto diz que quando este filho chega na presença do pai, o pai está o esperando de braços abertos. O pai chama um dos servos e diz: olha, dê a ele um anel, dê a ele uma sandália, põe um anel nos seus dedos, uma sandália nos seus pés. Preste atenção, o anel representa filiação. É como uma assinatura familiar dizendo: ó, esse aqui é o meu filho, esse aqui é o meu filho. E as sandálias naquela época não era para qualquer um, porque escravos andavam descalços e os filhos usavam sandálias. O foco da mensagem nessa noite não é para falar do pecado do filho. O foco da mensagem é falar do amor do pai, a misericórdia do pai, a graça, o favor imerecido de um pai para um filho. Nós iremos adorar o Senhor nesse momento. Eu convido você a abrir o seu coração aí no seu lugar. Eu não sei o que essa palavra falou contigo, mas eu quero deixar a você essa palavra dizendo: Deus chama pessoas para se levantarem nessa noite. Deus chama pessoas para um recomeço, um novo tempo, uma nova história. Fala com Deus aí no seu lugar, em nome de Jesus. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas. Você crê? E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, a tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, Abra o seu coração, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso,
me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Feche os seus olhos aí onde você está. Se essa palavra falou contigo, eu quero orar por você, aí onde você está. Você que reconhece: Senhor, eu sei, eu sou teu filho, eu creio a promessa do Senhor para a minha vida. Querido, se algo te acusa nessa noite, eu quero dizer a você: isso não vem de Deus. Se palavras te impedem de acreditar no amanhã, te impedem de acreditar em um recomeço, isso não vem de Deus para a tua vida. Senhor, eu entrego em tuas mãos agora a tua igreja, Senhor, a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, eu quero dizer: a palavra do Senhor não veio para acusar ninguém. O foco aqui não é o pecado dos filhos, não é o pecado aqui dos teus filhos. O foco é o amor de um Deus tão bom, tão misericordioso. Senhor, a tua graça nos alcança, o teu favor imerecido, Senhor. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos que estão caminhando para distante da tua presença. Nesse momento o pecado o acusa, nesse momento a presença de pessoas o acusa, a tua presença constrange. Pessoas que tiveram uma história na tua presença e quem sabe hoje estão distantes. Eu quero dizer a você: o Senhor te chama nessa noite para voltar à presença dEle. O problema do filho aqui não foi apenas a distância física do pai, foi a distância do coração, a distância espiritual, foi as suas intenções. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o arrependimento começa reconhecendo quem você é, reconhecendo as suas falhas, as suas necessidades. Quem sabe você pode dizer: Senhor, visita a minha casa nessa noite, visita o meu filho, visita o meu marido, visita a minha esposa, visita, Senhor, e transforma a história da minha família, quem sabe desse amigo. Quero dizer a você que tem dons de Deus sobre a tua vida, chamado de Deus para a tua vida. O teu passado não impede o que Deus quer fazer através de você. A sua história pode ser um testemunho para pessoas que hoje ou que amanhã estarão perdidas. O seu testemunho de recomeço, de restauração. Mas depende também de você dizer: Senhor, eu aceito. Senhor, eu reconheço, eu pequei. Mas dizer ao Senhor: Senhor, me faz novamente como teu filho. Na verdade, Senhor, eu nunca deixei de ser filho. Saiba disso, você nunca deixou de ser um filho. A palavra diz que é o filho mais novo, o pai corre e recebe de braços abertos. É o filho mais velho que tenta fugir da presença do pai, o pai vai atrás também, dizendo: volte, filho, entra para dentro de casa. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Senhor, em nome de Jesus, eu quero dizer que é só o Senhor quem pode convencer os teus filhos. É só o Senhor quem pode fazer a ficha cair. É só o Senhor quem pode perdoar os nossos pecados. É só o Senhor quem pode escrever uma nova história na nossa vida. Eu quero lançar uma palavra em nome de Jesus, que hoje pessoas começam uma nova história na sua presença. Em nome de Jesus, pessoas hoje, o Senhor está colocando um anel no seu dedo, dizendo a você: você é o meu filho. Você pode ter andado por lugares distantes, mas você nunca deixou de ser o meu filho. Abra suas mãos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, visita agora esse homem, essa mulher, porque é só o Senhor, ó Deus. É só o teu Espírito, não é força, não são palavras. Eu não convenço ninguém, é o teu Espírito Santo. Levanta homens e mulheres na tua presença para um novo tempo, Senhor. Um chamado de filhos. Coloca uma sandália nos pés. Tira o sentimento de escravo, acusação.
pessoas que a todo momento se sentem inferior, a todo momento se sentem incapazes, que a todo momento se sentem trabalhadores. Eu quero dizer a você, você não é um escravo, você é um filho. Desfrute daquilo que Deus tem para você. Não há maldição sobre a sua família, você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Receba o que Deus tem para a tua casa, para a tua família, e levante-se hoje, recomece. A palavra diz assim, verso 22: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos meus pés, nos pés. Trazei também um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eu quero convidar você a dar uma salva de palmas ao Senhor. Ao Senhor. Celebre ao Senhor. Não é uma noite de acusação, não é uma noite de tristeza, é uma noite de celebração, de alegria. Celebre, celebre, celebre. Pessoas hoje recomeçarão uma nova história, um novo tempo na sua vida, na presença do Senhor. Famílias sendo alcançadas para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você foi alimentado? Você saia daqui com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Antes de eu orar despedindo você para a sua semana, eu queria saber se deu certo aí o vídeo. Vamos passar? Eu passo aqui manual. Vamos passar? Então tome o seu assento 2 minutinhos rapidamente, por favor. Vamos ver aqui o recado que os irmãos se prepararam. Dá trabalho para fazer, né? Então vamos valorizar os irmãos. Isso. Calma que é ao vivo, amados. Fica tranquilo aí. Vai dar? Não? Tadinha, ficou ontem a tarde inteira fazendo essas coisas. Amém, filha, semana que vem nós vamos passar. Obrigado, viu? Então deixa eu passar aqui alguns recados, amados. Primeiro quero lembrar que nesta terça às 8 horas nós temos os nossos grupos de relacionamento, amém? Terça-feira, todos os grupos de homens, mulheres, grupos familiares. O de adolescentes nós tivemos nas últimas 2 semanas, logo já estarão programando o próximo. Quinta-feira, por favor, preste atenção. Nesta quinta nós não teremos a escola de discípulos, porque nós teremos uma reunião com voluntários. Por favor, preste atenção. Agora, dia 18 de julho, projeta aqui para mim, por favor, nós teremos a nossa EBF. O que é a EBF? É a nossa Escola Bíblica de Férias, que é para as nossas crianças. É uma tarde muito especial para as nossas crianças. Projeta aqui, filho, para mim, por favor. Uma tarde muito especial para as nossas crianças. Será da 1 da tarde até as 4:30 da tarde. É uma programação gratuita, porém, eu preciso que os papais façam a sua inscrição. Então, os irmãos estão ali, está ali a Thaís, a Gislaine, né, que podem ajudar aí também, uniformizados. Por favor, procure as irmãs, pegue uma ficha e faça a inscrição do seu filho. É uma programação gratuita, mas nós também estamos abrindo para pessoas de fora da igreja. Ontem o Ministério Infantil, junto com a irmã Josi também, esteve fazendo um evangelismo, convidando pessoas, né? E pelo jeito teve uma boa recepção aí de pessoas, e nosso espaço tem uma limitação de pessoas. Então, por favor, não deixe para a última hora, tá? Para fazer a sua inscrição. Por favor, eu conto com a sua colaboração. Você vai receber um papel como esse, com todas as instruções
se o seu filho precisa de alguma atenção especial, alguma situação de saúde, enfim, endereço, tudo certinho. Então, já procure os irmãos ali para fazer a inscrição do seu filho para a nossa EBF. Domingo tem normalmente o culto às 9 e às 19 horas. E na segunda-feira começaremos a nossa... Isso, obrigado, filha. Quinta, por favor, preste atenção. Quinta, nós não teremos a escola de discípulos, porque teremos uma reunião para a EBF. Amados, todos que são, quem é voluntário na igreja, levanta a mão. Quem faz parte de algum ministério, serve, trabalha em algum ministério. Temos alguns irmãos aqui, temos mais irmãos da parte da manhã. Eu conto com a sua colaboração para nós servirmos as crianças na nossa EBF. Olha, terá crianças de fora, terá bastante criança, então nós precisamos de gente da introdução, da integração, da mídia, comunicação para tirar foto, professores de ministério infantil, teremos crianças de todo quanto é tipo, né? Na última que nós fizemos e abrimos para fora, a gente teve criança querendo pular o portão aqui, ó, estava aqui gente pulando o portão, então nós vamos levar intercessão, já põe a mão na cabeça, ora, vai ter de tudo, tá bom? Conto com a sua colaboração, faça a sua inscrição e você que é voluntário, quinta-feira, 19h45, uma reunião de alinhamento para a EBF, que é dia 18 de julho, porém, queridos, era para eu fazer a reunião na quarta, mas quarta tem jogo do Brasil, vocês preferem que eu faça na quarta? Deixa quieto, eu achei que seria melhor, eu teria grandes problemas, viu, Alan? O pessoal não queria e não iria aceitar, então eu falei, deixa para quarta-feira, você pode assistir o jogo, quinta-feira a gente faz a reunião, e domingo culto normal, então você entendeu, todos convidados, tá bom? Preciso da sua colaboração. Domingo às 9 da manhã e às 19 culto normal. Segunda-feira, projeta aqui, amado, por favor, começa a nossa semana de consagração. Eu quero incentivar você a participar, convidar você a colocar aí já, nós estamos avisando faz algum tempo, não perca, serão 6 dias de culto, 6 dias de clamor para 6 meses de favor. Teremos aqui pastores convidados, bandas também, uma palavra de Deus para a tua vida. Estaremos consagrando os últimos 6 meses do ano, amém? Fazemos isso todo ano, já fizemos no início para janeiro a junho, faremos agora para julho até dezembro. Então eu quero incentivar você. Nós estamos entregando um papel como esse. Se você ainda não recebeu e desejar pegar, você pode aqui escrever os seus propósitos de vida para os 6 próximos meses do ano. Amado, eu recebo bastante mesmo testemunhos do que Deus tem feito nesse tempo. Pessoas aqui já puderam compartilhar, pastor, eu casei, teve gente que casou, teve gente que comprou carro, comprou casa, situações de saúde, situações familiares. Então aqui, ó, espiritual e ministerial, familiar e sentimental, financeiro, material e profissional. O que eu recomendo? Você escreve igual nas duas, tira uma, deixa na sua casa, a outra, se você quiser, você pode dobrar e colocar aqui no cálice, que todos os cultos, reuniões de intercessão, estaremos orando, tá bom? Quem não recebeu e deseja receber o papelzinho, por favor, levante a sua mãozinha, que os introdutores estarão passando e entregando um papelzinho como esse. Incentivo você a escrever e vir participar da semana de consagração aqui junto conosco. Serão 8 dias de culto, não vai ser 6. 6 é de segunda a sábado, mas como de domingo nós temos culto domingo, e no outro domingo vão ser 10 cultos seguidos, amém, querido? Quem já maratonou Netflix aí? Alguém já maratonou alguma série? Eu quero ver agora você maratonar uma consagração, viu, querido? Pastor, maratonei a Netflix, assisti não sei quantos episódios, isso aí é para os fracos. Quero ver você maratonar 10 cultos, não, 8 tá bom, viu? Domingo, segunda, sábado e domingo, amém, meus irmãos? Pastor, eu vou estar trabalhando, vai ter o culto online, não perca. Fique de pé, você que pode.